Bora lá então, pessoal. Entrar aí na semana 3. Continuando a falar de ética e moral. Lembrando, qual que é a diferença mesmo entre ética e moral? Ética aborda um conceito mais universal e moral é mais individual. Exatamente. A moral é mais relativa, né? Varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de tempos em tempos. A ética busca estabelecer princípios que sejam universais, válidos em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. E é uma reflexão filosófica aí também sobre os nossos comportamentos. Nós vamos abordar agora o período chamado helenístico, que é um período da história da filosofia grega que começa quando Alexandre o Grande conquista o Império Macedônico, né, e conquista também a Grécia. Ele toma o lugar do pai dele, que era o Filipe II. Ele teve como professor o Aristóteles, que foi discípulo de Platão e um dos maiores filósofos antigos. E, inclusive, era costume naquela época o professor, chamado de preceptor, aedo, rapsodo, tinha vários nomes, ele ensinar de tudo para a criança. Então, o professor, ele dava aula de praticamente tudo para o aluno. Dava aula de mitologia, ensinava os mitos, a religiosidade, dava aula de filosofia, dava aula de política, dava aula de ginástica. E ginástica vem do grego gimnos, que quer dizer nu. Ou seja, os gregos praticavam atividades físicas pelados. Deve ser agradável. Muito mais livre, né? Com certeza. Imagine a educação física, todo mundo pelado. Da escola. Eles faziam tudo junto? Não. As mulheres não eram educadas dessa forma, né? A educação pública era só para os homens, então era só os homens tudo pelado. As mulheres, elas eram educadas para a educação, para a cultura doméstica. Então a mulher tinha que cuidar da casa, do lar, dos filhos, enquanto os homens recebiam educação pública. Pois é, só homens nus. Imagina que beleza. Aquele monte de cueca não, porque estava sem cueca, nem cueca usava naquela época, mas aquele tanto de macho fazendo atividade física com aquelas partes íntimas balangando. A sorte que os gregos, pelo menos as imagens, não eram bem notadas, né? Então não tinha muita coisa para balangar, né? O trem era bem reduzido. Era uma coisa horrorosa, imagina a cena. Então, provavelmente, o Aristóteles iniciou ele ali também na ginástica, e o professor também, o preceptor, ele dava aula de iniciação sexual. Era o preceptor que iniciava o aluno. Então, a iniciação sexual era homossexual. Eu curti. Aí, por isso que entrou um dilema para a história, né? A galera se pergunta, por que Alexandre o Grande? Será que grande porque ele conquistou um grande império? Será que grande porque ele tinha uma alta estatura? Ou será que grande porque ele gostava do grande, né? Não se sabe ainda, isso é uma discussão para os historiadores. Então, mas eu fico imaginando como seria. A própria Olimpíada grega, que os gregos inventaram, os modernos copiaram dos gregos a partir do século XIX, as Olimpíadas os atletas competiam nus. Era só os homens também competiam. Eles não copiaram muito, né? Pois é. Imagina que merda seria. Todo mundo na TV. Apesar de que hoje, as Olimpíadas de hoje, a galera acaba forçando isso, né? Teve até uma discussão nas Olimpíadas esse ano, que as mulheres têm que usar praticamente seminuas e os homens usam roupas que tampam mais. Aí entra essa discussão. Por que os homens, né, podem usar mais roupas e a gente tem que expor o nosso corpo assim? Hoje a discussão é o contrário, as mulheres querem pôr mais roupa, né? Apesar de que, como eu disse, as mulheres não participavam das Olimpíadas. Então ele foi um grande conquistador daquele mundo antigo, ele vai levar a cultura grega a entrar em contato com a cultura oriental, isso acabou influenciando também a filosofia grega. E o período helenístico ele termina quando o Império Romano domina a Grécia. E das principais escolas filosóficas desse período nós temos o cinismo. Helenístico vem de helenos, eram como os gregos se autodenominavam. Os helenos, os filhos da Hélade. Hélade era a cidade-estado grega. Hoje a gente chama os gregos de gregos, mas eles se autodenominavam helenos. E filhos de Helena também. Lembram da Helena, da Guerra de Troia?
Culpa dela que a guerra aconteceu. O príncipe Paris a sequestrou e por conta do sequestro dela, o marido dela, o Menelau, declarou guerra a Troia. E aí começou a treta toda. Na verdade, a treta começou numa disputa de deusas, né? A deusa Ares, que é a deusa da discórdia, colocou uma fruta lá, um pomo de ouro, uma fruta de ouro, escrito para a mais bela das deusas. Aí as deusas começaram a disputar Afrodite com Atenas e com Hera, a esposa de Zeus, para ver quem que era mais bonita para ficar com a fruta. Aí nessa disputa nenhum deus quis se envolver. Ela falou, não, vai lá e pergunta pro príncipe Paris. Perguntaram pro Paris então, qual que era a mais bela. Aí as três tentaram subornar o Paris. A Hera, como era esposa de Zeus, falou para ele, se você falar que eu sou mais bonita, eu te transformo no homem mais poderoso da terra. A Atenas, como era a deusa da sabedoria, falou, eu te transformo no homem mais sábio da terra. E você vai vencer todas as guerras, porque a Atena também era a deusa da guerra. E a Afrodite, que era a deusa do amor, falou, eu te ofereço o amor da mulher mais bonita da terra. Aí o Paris foi, qual que você escolheria? O seu homem mais poderoso, a pessoa mais poderosa da terra, o amor da pessoa que você quisesse na terra, ou se tornar a pessoa mais sábia da terra? Mais sábio? Ele escolheu o amor da mulher mais bonita. Ele escolheu a Afrodite. A Afrodite foi eleita a mulher mais bonita, ela ganhou o pomo de ouro. Mas só que deu B.O., porque a mulher mais bonita da terra era a Helena. E a Helena já tinha marido, Menelau. Aí ele, para ficar com ela, ele teve que sequestrar ela. Sequestrou ela, levou ela para Fortaleza de Troia. E o Menelau ficou puto, porque sequestrou a mulher dele era a mais bonita da Grécia. E aí então ele declarou guerra e os gregos foram lutar contra os troianos. Mas existia uma fortaleza em Troia, eles não conseguiam adentrar a fortaleza. Ficaram 10 anos guerreando ali. E o principal guerreiro dos gregos era o Aquiles. O Aquiles, quando ele nasceu, a mãe dele banhou ele nas águas da imortalidade, mas deixou o calcanhar dele de fora, era o ponto fraco dele. Né? Então o corpo dele inteiro era mortal, mas o calcanhar não. E ele era o mais forte dos guerreiros gregos, sempre quando ele estava no campo de batalha, os gregos venciam as batalhas. Mas só que deu um B.O. também com Aquiles. O Aquiles, ele pegou a mulher para o rei que estava na guerra, e o Agamenon foi e pegou a mulher do Aquiles. O Aquiles ficou puto e vazou da guerra, abandonou os gregos. Mas só que o Aquiles era comum naquela época, os homens tinham esposa e a esposa era só para procriar, só para ter filho, para ter família. Porque os homens tinham prazer mesmo, eram uns com os outros. Ele tinha um namorado dele lá, o Patroclo, que ficou na guerra. O namorado dele viu que eles começaram a perder as batalhas, porque o Aquiles vazou, falou, vou usar a armadura do Aquiles para eles acharem que o Aquiles está no campo de batalha e ficarem com medo. Ele pôs a armadura do Aquiles e foi para a batalha, para a guerra. Chegou lá, o Heitor achou que era o Aquiles, que era o irmão do Paris, e o Heitor era o principal, mais forte guerreiro de Troia. Foi e desafiou o Patroclo achando que era o Aquiles. Os dois lutaram, o Heitor foi e matou o Patroclo. Matou o Patroclo, na hora que tirou a armadura, viu que não era o Aquiles, era o Patroclo, né? O Aquiles descobriu que tinha matado o amante dele, o amor da vida dele, que era o Patroclo, né? Voltou para a guerra puto. Foi lá, desafiou o Heitor, ele lutou contra o Heitor, matou o Heitor. Venceu o Heitor, matou o Heitor. E aí, era costume naquela época devolver o corpo para poder fazer os rituais funerários, porque os gregos acreditavam que se você não fizesse os rituais funerários, a sua alma ia ficar vagando pelo resto da eternidade atormentada. E o Aquiles não entregou, devolveu o corpo. O Aquiles pegou o corpo do Heitor, amarrou na carruagem e ficou 7 dias dando volta em volta da fortaleza de Troia com o corpo dele, arregaçando o corpo de Heitor tudinho, para se vingar. No final das contas, eles ficaram 10 anos guerreando, não conseguiram invadir a fortaleza de Troia. Aí o Ulisses, ou o Odisseu, teve uma ideia. Peraí, né? Eu tenho uma ideia, vamos fingir que nós desistimos da guerra. A gente faz um cavalo gigante, os troianos são apaixonados por cavalos. A gente faz um cavalo gigante de madeira, deixa uns guerreiros lá dentro e deixa aqui como se fosse um presente para eles. E admitindo que a gente perdeu a guerra. E aí então, eles fizeram esse cavalo gigante de madeira, deixaram lá e fingiram que estava partindo de retirada, vazaram. Aí os troianos viram aquilo, achou que tinha desistido da guerra, pegou o cavalo como presente e levou para dentro da fortaleza. Depois de 10 anos sem dormir, porque foram 10 anos de guerra, eles dormiram aquela noite tranquilamente, mas durante a noite os guerreiros saíram de dentro do cavalo, abriram os portões da fortaleza de Troia, os gregos entraram e destruíram Troia. Né? O Aquiles também entrou com eles, e o Aquiles estava lá matando todo mundo, porque ele era o mais forte dos guerreiros gregos, e o Paris, que era o pior dos guerreiros de Troia, ele pegou uma flecha e mirou para matar o Aquiles, né? No peito, na cabeça, em algum lugar que matasse.
Ele errou a flechada, acertou no calcanhar do Aquiles, matou Aquiles. E aí os gregos acabaram vencendo, destruindo Troia, pegaram Helena, e Helena é considerada a mãe dos gregos, né? Por isso helenístico, vem de Helena, de Heleno, que era como eles se autodenominavam. O cinismo é uma escola filosófica fundada pelo Antístenes, né? E cinismo vem do grego kinos, quer dizer cão. Para eles, o segredo da ética e da felicidade é você viver como um cão, como um cachorro. E como é que os cachorros vivem na perspectiva dos cínicos? Os cachorros vivem desapegados, eles não se apegam a nada, nem a ninguém, e nem à opinião dos outros. Esse é o segredo para você ser feliz. Não se apegar a nada, nem ninguém, e nem à opinião dos outros. Aí o Diógenes acabou se destacando como o mais famoso dos cínicos, o Diógenes o cão. Era o mais louco dos filósofos cínicos. Ele vivia só com um pedaço de pano, que ele usava raramente. Ele andava nu, se masturbava em praça pública, mijava, defecava, pedia esmola para a estátua, andava com a lanterna durante a luz do dia dizendo que estava procurando alguém que fosse honesto e não conseguia encontrar. Você é preso, né? Isso tudo é o atentado ao pudor que ele praticava. E aí o Alexandre ficou conhecendo a fama dele, foi até ele, né? Falou, ô Diógenes, tem até a imagem aqui, né? Ô Diógenes, peça-me o que quiser e eu te darei. Aí o Diógenes falou, então sai da minha frente, você está atrapalhando meu sol matinal? E ele era totalmente desapegado a tudo e a todas as coisas, né? Ele morava num barril, inclusive ele inspira com isso o Chaves. Ele só tinha um pedaço de pano que ele cobria de vez em quando as partes íntimas e tinha um cajado. E vivia com os cachorros também. Então, o segredo da felicidade para os cínicos é esse. É você não se apegar às coisas, porque se você se apegar e perder as coisas, você vai ser infeliz. Se você se apegar às pessoas e as pessoas te abandonarem, você vai sofrer. E se você se preocupar com a opinião das pessoas e elas falarem mal de você, você também vai sofrer. Então, qual que é o segredo da felicidade para eles? Não se apegue às coisas, não se apegue às pessoas e não se importe com a opinião dos outros. E era por isso que o Diógenes fazia essas loucuras. Porque ele queria ser desprezado. E sendo desprezado, ele não teria que preocupar com a opinião dos outros. Já que o povo me despreza, por que eu vou preocupar? Ele pedia esmola para a estátua, e a galera, por que você está pedindo esmola para a estátua? Esmola para a estátua? Aí ele foi e falou, eu estou pedindo porque eu estou treinando com a estátua, né? Ela não me vê, não me ouve e finge que eu não existo. As pessoas fazem o mesmo comigo, né? Mas já estou treinando já com ela. E ele dizia que ninguém é honesto, inspirado num mito dos gregos, que é do anel de Giges ou Giges. Já ouviram falar? Não. Um anel que você colocava ele, girava uma pedrinha nele e você ficava invisível. E literalmente o Senhor dos Anéis. Esse mito mostrava de alguma forma que ninguém é honesto, porque se a gente puder ficar invisível, a gente vai fazer coisas que a gente não faria se a gente tivesse sendo visto, né? Então, a gente só faz as coisas certas não por honestidade ou por virtude, mas por medo de ser pego fazendo as coisas erradas. Então, era essa a ideia do anel de Giges. O próprio Giges, o que ele faz? Ele pega a mulher do rei, mata o rei, tudo invisível, e vira o rei. Tudo usando as artimanhas da invisibilidade. E aí o Diógenes dizia, né? Nós não somos honestos, a honestidade é uma falsidade. As pessoas são honestas, na verdade, por medo. Tem o estoicismo é outra corrente filosófica desse período. Ela foi fundada por Zenão de Sítio. E o Zenão dizia o seguinte, né? Segundo o Zenão, o segredo da felicidade está na apatia. E o que é apatia para os gregos? Toda palavra grega começa com A, o A é uma negação. Apatia vem de patos, que é paixão. Então o segredo da felicidade é você não se apaixonar. Por quê? Paixão para os gregos é uma doença que causa dor e sofrimento. Então, qual que é o segredo da felicidade? Não se apaixone. Por quê? Porque se você se apaixonar, você vai se lascar. Você vai se fuder. Você vai sofrer. Você não vai conseguir ser feliz. Não se apaixone. Eis o segredo da felicidade para os estoicos. E os estoicos também vão defender a ideia de que para ser feliz a gente deve fazer o que devemos fazer. O que ele queria dizer com isso? Porque quando você faz o que deve fazer, você fica com a consciência tranquila. Você cumpriu o que deveria ser feito. Quando você não faz o que deveria fazer e vai fazer outra coisa que você gosta de fazer,
o que acontece? Você fica atormentado, você não consegue ter paz. Você está lá fazendo algo que você gosta, mas está preocupado que você deveria estar fazendo algo que você já tinha que ter feito. É isso que o procrastinador vive. Ele enrola para fazer as coisas, e as coisas que deve, para fazer as coisas que ele gosta. Aí ele fica preocupado. Não, velho. Aí você não aproveita nada. Você não aproveita nem a coisa que você gosta e nem fica livre da coisa que você não gosta, que você já poderia ter feito há muito tempo. Então se tem uma coisa que você deve fazer, faça rápido para você ficar livre e ser feliz. Porque se você não fizer, aquele tormento vai se prolongando, vai sendo prorrogado e você não consegue ser plenamente feliz. Então não se apaixone e faça o que deve ser feito o mais rápido possível, para você ficar livre do dever. Isso é o estoicismo, né? São os estoicos que diziam isso. O Epicuro é o fundador do epicurismo e defende uma ideia diferente. Para o epicurismo, a felicidade está no prazer. Buscar o prazer e fugir da dor. Mas só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o prazer ele é traiçoeiro. Ao buscar o prazer, você corre sempre o risco de viciar no prazer. Se você viciar no prazer, aí você deixa de ser feliz. Aí o prazer deixa de ser algo que traz felicidade e passa a ser um tormento. Porque vira um vício. E tudo que a gente é viciado, em vez de nos fazer felizes e alegres, causa muito mais tormento para a nossa alma do que alegria. A pessoa que é viciada em drogas, ela tem a crise de abstinência quando não está usando. A pessoa que é viciada em cigarro é a mesma coisa. Que é viciado em álcool, a mesma coisa. Que é viciado em videogame, tem até um vício hoje que é o vício do celular. A pessoa que é viciada em celular, ela fica atormentada quando está sem o celular. É a nomofobia. A nomofobia é a versão medo de ficar incomunicável, sem celular, sem internet. E a pessoa começa a surtar, dá crise de ansiedade, porque ela está ali sofrendo, ela viciou no bagulho, né? Na internet, no celular, no joguinho que ele joga ali, no Free Fire, tem a galera do Free Fire ali. Então ela não é feliz. Ela só é feliz na hora que está ali jogando, mesmo assim são momentos raríssimos. Né? Uma parte tenta sofrendo porque não está fazendo aquilo que queria estar fazendo. Então, para o Epicuro é isso. Busque o prazer, mas cuidado, o prazer vicia. Se você viciar, fudeu. Né? Acabou sua felicidade. Você vai muito mais sofrer do que ser feliz de fato. Tem o ceticismo. Os céticos, né? O fundador foi o Pirro de Élida, mas o mais destacado foi o sexto empírico. Ceticismo vem do grego skepsis, quer dizer dúvida, ou seja, nós devemos duvidar de tudo. Não confiar em nada nem ninguém, até dos próprios céticos, né? Por quê? Porque segundo os céticos, skepsis também significa investigação. Nós devemos sempre investigar, buscar o conhecimento, mas não confiar, não achar que a gente é o dono da verdade. Porque a gente pode estar sempre errado. Tudo é incerto, tudo pode não passar de ilusão. Então, se tudo é incerto, eles pregam a epoqué ou a afasia. A epoqué significa a suspensão do juízo, não julgar nada nem ninguém. Porque qualquer juízo ou julgamento que você fizer, você pode estar errado, equivocado. Sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa. Então evite emitir opinião. A afasia é isso, né? Não dê opinião. Evite julgar. Por quê? Porque você pode estar errado. A gente pode estar sempre equivocado. No mundo onde as pessoas acham que são as donas da verdade, hoje em dia, isso é muito importante, né? Esse princípio. Em especial nas redes sociais aí. Twitter, exatamente. As pessoas que vivem aí de perseguir as outras, de julgar os tribunais da internet, né? Já julga, já condena, já cancela, não querem saber, acha que está com a verdade, com a razão. E não pensa em momento algum que pode estar equivocado. A gente pode estar sempre errado. Não há garantia alguma que nós estamos do lado da verdade. Seja qual verdade for que você acredite. Então, também é o ceticismo, né? Até certo ponto, porque tem como você duvidar até do próprio ceticismo. Sim, o ceticismo absoluto, ele é problemático, né? Porque se ele diz que não existe verdade, o ceticismo absoluto, isso é uma verdade? Se
Se isso for uma verdade, né? Existe uma verdade, aí o ceticismo está errado. Então, logicamente, é complicado. Por isso, o ceticismo tem que ser sempre moderado para ele ter... Tem que ser dosado. Se ele for absoluto, se for dizer que não existe verdade nenhuma, que a verdade é impossível, isso é uma verdade, essa afirmação? Se for uma verdade, então existe uma Não verdade. é igual o cara chega e ele dá uma pincelada nisso. Ele fala que o ceticismo tem que ser dosado, assim, até no... Enfim. Para ser logicamente sustentável, né? Porque senão ele não se sustenta. Nós temos o neoplatonismo, é uma outra corrente filosófica desse contexto. O neoplatonismo foi fundado por Plotino, inspirado em Platão, e vai influenciar muito o pensamento cristão, em especial de Santo Agostinho. Segundo Plotino, tudo que existe deriva do Uno. O Uno é uma espécie de Deus, da qual toda a realidade deriva como emanação. Nós somos uma emanação desse Uno. E para sermos felizes, nós temos que retornar a esse Uno. E como que a gente retorna a esse Uno? Através da prática do misticismo, da mística, né? Depois o cristianismo vai dizer que esse Uno é Deus, é o Deus cristão, de onde tudo emana, ou de seria o criador de todas as coisas. E o misticismo seria aí as práticas da oração, da ascese cristã, para você conseguir entrar em contato com esse Deus, porque é ele a fonte e origem de toda a felicidade. Agora vamos aqui então. Os povos na antiguidade clássica eles foram responsáveis por um legado que permanece vivo nas sociedades contemporâneas, em especial nas sociedades ocidentais. Silêncio. Sobre esse legado é correto afirmar que a religião monoteísta praticada por gregos e romanos, os gregos e romanos eram monoteístas? Eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses. Então aqui já está errado, né? A medicina praticada tanto pelos gregos quanto pelos romanos realizou progressos extraordinários. Graças a eles foi possível conhecer a circulação do sangue e as infecções dos olhos e dos dentes. Não! A circulação do sangue só se descobriu com os estudos de anatomia na modernidade, a partir da era moderna. Os antigos não estudavam anatomia e não sabiam que o sangue circulava. Inclusive, eles achavam que o sangue ficava parado no nosso corpo. Eram raros os povos antigos. Talvez os egípcios tivessem conhecimento da circulação do sangue por causa da mumificação que eles empreendiam e ali eles tinham que ter. Mas mesmo assim, com o corpo morto, o sangue para de circular. Então eles não tinham noção disso. Então mesmo alguns povos antigos, na Idade Média era proibido. A anatomia, inclusive, no início da modernidade, quando ela começa a acontecer os estudos, eles começam a ser perseguidos, os estudiosos que estudam a anatomia do corpo humano. Por quê? Porque eles acreditavam que o corpo humano é templo do Espírito Santo de Deus, na Idade Média. Portanto, não podia ser profanado, não podia ser objeto de pesquisa científica. Então, ninguém podia mexer no corpo humano. Aí não tinha como você estudar o corpo humano. Aí não sabia que tinha a circulação do sangue. E quando esses primeiros estudiosos começam a fazer isso, aí eles sofrem perseguição da igreja, que via nisso uma maldição, né? Até hoje ainda tem algumas igrejas, algumas religiões que dão B.O. nesse aspecto aí. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, acreditam que a nossa alma está no nosso sangue. Por isso não pode fazer transfusão de sangue. Nem de órgão. Nem de órgãos. Então é proibido dentro dos testemunhos de Jeová. Inclusive hoje foi muito engraçado de manhã dando aula, né? E falando sobre essas questões de ética e tal, mas não foi esse conteúdo aqui específico, não. Aí tinha um aluno do testemunho de Jeová. Aí ele pegou meu telefone e falou: não, se você quiser, eu posso ser meu pai, né, te instruir, dar algumas instruções. Porque minha aula, eu dei uma aula hoje de manhã falando sobre ética, sobre moral, e colocando esses questionamentos, né? E aí ele é testemunho de Jeová. Ele chegou para mim: você sabia que Deus tem um nome? Aí eu falei: depende de que Deus. Todos os deuses têm nomes. Agora, se você estiver se referindo ao Deus bíblico, inclusive a tradução que vocês fazem do nome de Deus está equivocada. Jeová não é a tradução mais apropriada para o tetragrama que os hebraicos usam. Seria Iavé ou Javé. A tradução Jeová é uma tradução equivocada do termo. Então vocês já começaram errado. Mas aí a galera estuda isso, lê isso e acha que
Eu tenho mais de 20 anos, cara, que eu sou envolvido com religião e leio esses bagulhos. É bem tenso querer chegar assim só com a Bíblia, que eu já também li de cabo a rabo, para poder me ensinar. Eu que estudo a língua original do texto. Aí complica, né? Mas ele falou, se quiser, meu pai, nós podemos te dar algumas instruções. Então, os idiomas dos países ocidentais, na sua totalidade, eles derivam do latim ou da fusão dele com os dialetos bárbaros. Também não. Peraí. A letra C, né? A filosofia e a ciência praticada pelos gregos constituem-se a base do pensamento científico e filosófico das sociedades ocidentais. Então, nós temos aqui, né, a filosofia como a mãe, ela é considerada a mãe de todas as ciências, né? Por que ela é considerada a mãe de todas as ciências? Porque foi a primeira tentativa do ser humano, através dela, da filosofia, de explicar as coisas sem recorrer à fé, à religião, aos mitos. E hoje eu prefiro esse tipo de resposta que a resposta religiosa, né? A resposta religiosa não me satisfez, por isso, né, que a treta minha com o testemunho de Jeová lá. Será agnóstico, né, também? Oi? Será agnóstico? Sou agnóstico, não diz que nem existe nem que não existe Deus, né? Não tem como afirmar isso. Mas prefiro suspender o juízo nesse aspecto. Totalmente, eu posso dizer que eu sou totalmente ateu em relação aos Deus que eles são. Mas agora... Esse Deus confessional também, eu não... Se houver algum Deus, ele tem que ser muito diferente do que as religiões Ele ensinam. parece muito humanizado. Eu achava que Deus era... É um antropomorfismo, né? Um Deus com formas humanas. Um Deus que tem ouvido para ouvir sua oração, é para ele. Mas ele é Na espírito. minha cabeça, Deus não deve nem ter forma. Pois é, ele não tem corpo, ele é um ser espiritual. Ah, Deus está vendo o que você está fazendo. Tem aparência. Deus fica me vigiando, velho. Deus fica vigiando cada ser humano do mundo. Eu lembro que no seminário, no banheiro do seminário, tinha uma plaquinha lá, Deus está vendo. Pra gente não bater punheta, né? Vai acabar, né? Então, Deus está vendo. Foda-se Deus, vamos bater, porque eu tô aguentando. Então, entre as muitas heranças do mundo da antiguidade, herdando as chamadas filosofias pagãs. Quais são elas? Estoicismo e epicurismo. O epicurismo e o estoicismo foram duas filosofias éticas predominantes no período helenístico. O estoicismo, em contraposição à ética epicurista, relaciona bem com o quê? Com a indiferença diante da dor e do sofrimento, né? Não se apaixonar e não se preocupar com a dor e o sofrimento, porque se for uma dor e sofrimento muito intensa, vai morrer rápido. Se não, vai passar também, se não for muito intenso, né? Se não for muito forte. A número 1 é C. A 2 é o quê? A 2 é D. A 2 eu coloquei a D. Os dois Sim, a 1 você... Agora deu, 20. eu tava resolvendo. Você vai colocar a 4? Oi? A 4? A 4. D. Possibilitou o intercâmbio de culturas difundindo as tradições gregas. Aí, quando eu vi o pastor,